Dentro de alguns minutos mais, a gente vai começar a falar de um tema que vocês escolheram e vocês votaram, e aí a gente vai ter que fazer esse tema que vocês escolheram. Então, daqui a pouquinho mais, vamos só esperar dar o horário para que o pessoal entre. Vocês estão conseguindo me visualizar. Daqui a pouquinho mais a gente vai começar esse shiur, que é polêmico. Estamos diretamente do Facebook, do YouTube e do Instagram. Essas 3 redes sociais que vão trazer conhecimento que a gente não tem muito em português, mas Baruch Hashem, eu consegui, através de muito estudo, a gente passei 3 dias pesquisando, conversando com rabinos aqui em Israel, lendo muita coisa, traduzindo, e esse tema vai ser, com certeza, tirar mitos, vai acabar com mitos. Falar de Gigul, a gente falou semana passada um pouco de reencarnação. O que seria um Gigul? Seria uma roda, né? Roda das vidas, né? Seria Gigulim. E essa roda é relacionada com a reencarnações. Então, a gente falou na semana passada um tema que como é que a alma sai do corpo, e ficou muitas perguntas no ar. Então hoje a gente vai falar de um tema que poucas pessoas sabem, ou há um folclore, um mito. No judaísmo existe isso ou não existe, então a gente vai estar debatendo sobre isso. Como eu falei, no judaísmo existem personagens com fascinante inspiração, né? Desde da Torá, da Taná, e a gente também vai ter personagens misteriosos, ocultos, e isso vai acabar fazendo a gente entrar na imaginação, né, judaica, né? Agora, com o tempo, todo mundo está falando disso, né? A palavra dibuk, que é o tema da nossa aula hoje, dibuk significa, vem do verbo em hebraico abak, e essa palavra dibuk, ela é um ato de se apegar. Ela se apega, a palavra correta que a gente vai falar é dibukim, no plural, possessões. Então a gente vai ver como é que funciona essa questão da possessão na visão judaica. Então peço para vocês um pouco de paciência, porque para mim às vezes começar um tema é muito complexo, porque é um tema desse muito vasto, e a gente acaba confundindo os dois mundos, os mundos judaicos e o mundo cristão, o mundo hinduísta, outros mundos que a gente não conhece, e acaba entrando uma mitologia. Como eu falei, existe o termo dibukim, que são possessões. Literalmente não vai aparecer no Talmud nenhuma expressão dessa de dibuk, não vai aparecer, tá? Só nos textos mais do Zohar HaKadosh ou dos textos mais místicos dos cabalistas, tá? Esse shiur é baseado num livro de um rabino muito importante, que viveu há 150 anos atrás, era rabino-chefe em Bagdá, e ele chamava Yehudá, tá? E ele escreveu um livro chamado Minhat Yehudá. Nesse livro, ele era um grande cabalista em Bagdá. Ele foi o professor de um grande rabino chamado Rabino Yitzhak Kaduri, que faleceu há alguns anos atrás. Foi um grande cabalista. É sabido que o Rabino Yitzhak Kaduri era uma pessoa que conseguia enxergar os mundos espirituais, né? Como a gente consegue enxergar um ao outro, quem está aqui nesse meio. Então o Rabino Kaduri, ele era essa pessoa. E quando começa a surgir essa questão de book, vai vir. Antes as pessoas pensavam que era um gin, né? O que é gin em hebraico? Ou seria uma forma demoníaca, né? A pessoa estava com um demônio, né? A gente vai ver hoje na cultura popular do mundo inteiro, em cada cultura, a pessoa está capetada, né? Na verdade, não. Na visão judaica, tudo acontece quando o Eterno assim permite.
né? É bem interessante falar isso. Então vai surgir essa mitologia, essa história no período medieval. No século XVI, XVII, a gente vai ver mais pessoas com debuk, com possessões. Hoje em dia a gente não tem muito isso, tá? Não existe mais, não é cada esquina, todo dia tem história de debukim no mundo judaico, tá? A gente vai ver que sim existe e a gente vai traçar uma linha para entender um pouquinho essa situação. Só vai diminuir as questões dos debukims no mundo no século XVII, quando chega um homem. Ele vai nascer, esse homem, ele vai interpretar o Zohar Kadosh. Eu estou falando de Yitzhak Luri. Rabino Yitzhak Luri, ele vai escrever um livro chamado Shar Gigulin, tá? É uma leitura muito boa. Eu falei agora Minhat Yehuda, que vai falar também sobre como fazer vai falar como as possessões fazem, como faz vai tirar os espíritos do corpo, né? Então a gente vai ver isso bem falado. Então, já que a gente já está no tema, como eu falei, o debuk é um espírito que possui uma pessoa, né? Ela possui um corpo de uma pessoa e uma possessão. Alguém que com certeza já escutou falar de exorcismo, né? Ou já viu um filme, ou acaba criando um medo sobre essa questão. Na verdade, na visão judaica, o exorcismo, o debuk, a possessão, elas existem, tá? Mas mais antigamente, as almas que não conseguiam cumprir o seu tikkun, a sua ratificação nesse mundo. A pessoa, como é que entra isso? A pessoa está viva e entra um luchot, entra uma alma dentro do corpo daquela pessoa. Isso vai trazer sofrimento para aquela pessoa. Isso vai trazer coisas ruins, doenças para aquela pessoa. Mas por que isso acontece, né? Hoje a gente vai entender esse tema, vamos seguir em frente. Por que o debukim entra no corpo da pessoa? E a questão é que, para vocês entenderem, essas almas, elas vão... hoje em dia a gente está mais tradicionado, tipo assim, morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Existe essa expressão. Ou tem pessoas que hoje acreditam nisso, olha, desculpa, morreu, acabou. Na verdade, existe muito mais entre o céu e o inferno, né? Então, a gente precisa entender isso. Vou dar um pequeno resumo sobre tudo que vamos falar em geral, mas as pessoas chamam esse ato de paranormal. Uma situação que a pessoa está possessa é um ato paranormal. E já aconteceu até mesmo comigo em Jerusalém, quando eu estava estudando em uma yeshiva há quase 10 anos atrás, que uma pessoa tinha um debuk e eu não sabia. Eu dormia no bilhete em cima e ele dormia embaixo, e ele tinha manifestações dentro do quarto. E aí no final ele procurou uns rabinos cabalistas em Jerusalém e esse debuk saiu. A gente pode observar e pode comprovar cientificamente no passado, anos atrás, em todas as culturas, acontece essa situação, né, de debuk. Tanto não precisa ser judeu só para acontecer o debuk, em todas as culturas, seja cristã, hinduísmo, todas elas acontecem. E na metafísica natural é um pouquinho complicado a gente entender esse fenômeno, né? A gente vai ver que pode acontecer do Japão ao Brasil, a Portugal, e dependendo do grau das pessoas, quando elas estão mais arraizadas nesse mundo, né? As pessoas... e é muito difícil hoje aceitar essas coisas, porque hoje em dia a gente passa uma geração onde as pessoas são mais materialistas.
elas buscam mais coisas materiais, dinheiro, uma vida boa, viajar, e quem não gosta disso? Mas se cuida muito pouco do lado espiritual, né? Então, por isso os nossos sábios falam que a importância na questão judaica, a gente sempre está cuidando do lado espiritual. A gente não está falando que a pessoa tem que ser ultra religiosa ou mais religiosa, não. A gente tem que estar sensível às coisas espirituais. É como se a gente não cuida das nossas coisas espirituais, a gente vai deixar uma porta aberta. Tá? Uma das coisas que acontece muito, eu me lembro em Jerusalém, tinha uma história de uma senhora que ficou doente da noite para o dia, foi ao médico e nada conseguia resolver. E aí ela foi ao hospital e nada acontecia, então veio um rabino, que era um rabino cabalista, ele checou a mezuzá dela, abriu, e alguém tinha tirado a mezuzá dela e tinha feito um corte. E cortou aquela mezuzá, e nisso abriu uma porta para entrar espíritos que não são bons. As pessoas ficam, como eu falei, muito impressionadas sobre essa situação. Mas eu tenho uma boa explicação para isso, que entra no Frecore. Como eu falei, há 150 anos atrás, a gente vive numa cultura totalmente ocidentalizada. A gente sempre está buscando o lado material, né? Buscar a corrida pelo poder, o dinheiro, e as pessoas começam a duvidar de qualquer coisa que se aproxima do lado espiritual e tornam materialista. O mundo é mais científico, você tem que provar pelo lado da ciência. Por causa disso, tudo que é espiritual não é fácil de ser aceitado. E na Cabala isso é discutido longamente e começa com uma compreensão que acontece o que acontece quando o homem deixa esse mundo, quando ele morre. Não é uma questão muito simples, né? Como eu venho explicando sobre a morte. Não é o fim. A morte não é o fim. É só realmente um novo começo para uma nova fase da nossa vida, né? A sensação de que existe a existência física, como conhecemos, como um corpo físico vai descer da sua sepultura, isso quer dizer que é a morte. Mas a morte só é física. Tá? Isso a gente entende, a gente sabe, a gente fala sobre isso, mas a gente vai ter outras dimensões, e a gente vai chamar essas dimensões de o mundo das almas. Ainda ao redor que acontece com as almas é muito interessante, porque existem vários estágios que precisam passar antes de chamarmos eventualmente o local de Makom Menuhato. O que seria Makom Menuhato? Seria o lugar de descanso, a morada eterna, seria esse negócio. Então, resumindo, uma pessoa morreu, ela vai passar por alguns estágios, geralmente são 7 estágios, e nesse estágio ela vai chegar a se elevar, né, conforme os textos sagrados do Zohar. Da morte até a alma chegar ao seu lugar de descanso eterno, talvez seja uma longa caminhada, uma viagem, né? E como eu falei, a Cabala vai buscar incansavelmente explicações, né, para que a gente possa entender o mundo das Neshamot. A pessoa está acostumada a acreditar que só tem 2 direções. Uma é a direita, a outra a esquerda, na verdade o inferno ou o céu, o Gehinnom, ou Gan Eden, mas na verdade existe um meio, tá? Isso é breaking news que talvez vocês não conheçam. Esse meio chama-se Kafkela. Kafkela é um dos lugares que a gente chama em hebraico, Kafkela, seria um mundo paralelo nesse mundo. Tá? E nesse mundo paralelo, essa alma, a partir do momento que a pessoa morre, ela começa o julgamento dela. Tá? Por isso, no judaísmo, é muito importante a gente fazer o enterro.
Morreu, vamos ter que enterrar logo, porque precisa começar o julgamento da pessoa. Né? E aí a gente vai ver que o Kafakela é entrar sobre uma situação que é um pouquinho difícil. Muitas pessoas pensam que o Guerrinon é o lugar pior para a alma. Não, na verdade não. Tá? Como eu falei na aula passada, o Guerrinon tem 7 níveis, tá? E na verdade seria como um banho de água quente em diferentes níveis para purificar a alma. Mas existe um outro lugar que é mais perigoso para a alma, que chama Kafakela. Kafakela é onde acontece as situações. Geralmente vocês já ouviram falar sobre aquela explicação. Poxa, aquela pessoa sofre pra caramba, faz tudo certinho, só sofre. E aquele homem, aquele político, aquele homem rico, ele só rouba, ele faz maldade, nada paga. Não, esse mundo não é assim. Akadosh Baruch Hu, o eterno seja Deus, o eterno nosso Deus, ele faz tudo certo. Às vezes ele manda sarot, manda sofrimentos nesse mundo para que a gente possa chegar a mundos mais elevados sem precisar passar por Kafakela. Então, essas pessoas que são eternamente mais, elas entram direto no Kafakela. E aí é complicado falar sobre isso, porque o Kafakela, ela não tem um mishpat. O que é mishpat em hebraico? Em hebraico é um julgamento. Mishpat é um julgamento. Né? Elas ficam esperando o mishpat. Assim que a pessoa morre, ela tem um mishpat. Tá? A alma dela, ela vai ver o corpo dela, ela vai ver os parentes dela sofrendo, ela vai entender que ela já não desencarnou, e aí ela vai começar os passos do mishpat. O que é o mishpat? É o julgamento dela. Então, ela vai ver que a procissão, a levaiá, ou a lavagem do corpo, a tahará, em hebraico, a lavagem do corpo, vai simbolizar todas essas fases do julgamento da pessoa. E essa pessoa que não conseguiu sair nem para o Gan Eden e nem para o Guerrinon, ela fica nesse estágio, o Kafakela. E aí o Zohar Kadosh nos diz que existe 7 julgamentos. E o julgamento em si é um processo, como eu te falei, de 7 níveis, que após a alma deixar o corpo no período da Nesiata Nishmaya, da viagem da alma, já acontece o julgamento. Tudo que tem sido feito, ou seja, a pessoa no começo já começa a falar e tudo vai ser gravado. Né? Na verdade, tudo já está gravado e a Kadosh Baruch Hu vai realmente fazer um Beit Adin, seria isso, um julgamento daquela pessoa. E quando ela vai começar no conduzimento, quando ela vai ser conduzida ao seu sepultamento. Existem outros estágios no julgamento onde vão apresentar argumentos bons ou argumentos ruins. As midot boas, uma setovinha, as coisas boas que as pessoas fazem. Na verdade, todas as boas coisas que a gente faz, isso acaba fazendo, como a gente fala aquele canto racídico, né? A gente acaba pesando a nossa balança com as coisas boas que a gente faz, né? E as coisas negativas também, elas somam, faz parte do ser humano a gente ter essas duas situações. Como falei, o julgamento começa no conduzimento até a sepultura, tá? Onde há outro julgamento quando desce a sepultura, o corpo, e apesar desses, passa para o 4º nível, que há outro julgamento, que se chama Kabbalah Hibuk Hakevet, seria receber o Kabbalah Hibuk, receber de fato que o corpo está na terra, e que já não tem mais jeito, a pessoa vai ter que ser enterrada, e aí esse novo estágio do julgamento é o próprio corpo, né, se consumir com vermes, né? E a alma vê o corpo sendo consumido. Isso é impressionante, gente. A alma vê e ela começa a sentir dores. Que dores essas? Não são dores físicas, né? São dores espirituais. Né? Como eu falei, existe
os 7 níveis de Gehinnom, e ele obtém aí no sétimo, o sétimo, na verdade são 6, mas com um é 7, a gente vai ver que vai se chamar o Kafakela. É um mundo paralelo, seria essa situação. Bom, a pessoa não conseguiu entrar no Gehinnom, a pessoa não conseguiu ir para o Gan Eden, ela vai para o Kafakela. No Kafakela é um mundo onde que habita lá no Kafakela? Muito interessante vocês saberem. Lá é um mundo espiritual. Lá habita o Shidim e também os anjos caídos. Meus alunos que acompanham muito comigo as minhas aulas, eu já expliquei várias vezes sobre aquela história que a Gemara vai falar, né, de Rabi Akiva que vai andar na rua, no campo, e vai ver uma alma, e ele vai chegar lá, e foi dali que saiu a origem do Kadish, né? Aquela alma estava no Kafakela, tá? Então, como a gente fala, os rabinos cabalistas falam que o Gehinnom às vezes é um banho quente, né? Mas, na verdade, lógico, não é, mais algo para se... Yad Solet Bo, vamos botar aquela temperatura de 45 graus para purificar, para cacherizar, né? Tudo são dessas formas para vocês poderem entender, que é para fazer cacherizar um copo de vidro ou um copo de aço, a gente precisa passar por uma temperatura muito forte. Então, a nossa alma, num nível mais espiritual, né? A nossa alma precisa passar nesses níveis de Gehinnom para ser elevados, para poder entrar no Gan Eden, nos mundos mais elevados. Seguimos, né? Então, quanto tempo aquela pessoa que não conseguiu entrar no Gan Eden e nem no jardim do Éden, ou no céu, ou no Gehinnom, que a gente fala purgatório, inferno, eu não costumo falar inferno, eu acho que o inferno seria o Kafakela. Quanto tempo aquela pessoa fica ali naquele Kafakela? A verdade é muitos e muitos anos. E agora eu vou contar um pouquinho de um conto racídico, tá? O fundador da Hassidut do Chabad, né? O Chabad, a gente vai ver que teve o fundador do Chabad. Quem foi o fundador do Chabad? Vamos ver se vocês vão lembrar. Ziman, tá? O Rabino Ziman, ele vai ser o fundador da Hassidut do Chabad. E aí vai chegar uma pessoa que tem um dibuk. E essa pessoa vai ser levada para ele. E o Rebbe vai conversar com ele. E ele vai descobrir que aqueles dibukim não são dibukim qualquer. São pessoas que eram almas que, na verdade, eram os assassinos do profeta Zacarias. Olha, muito forte, gente. A gente sabe que o primeiro templo foi destruído pelos babilônios e existia um profeta chamado Zacarias, tá? E ele recebeu a nevoá de Akadosh Baruch Hu, que o templo ia ser destruído. E os alunos dele, ou as pessoas que sabiam que ele era um profeta, e tudo que ele profetizaria podia acontecer, então o que acontece? Eles próprios vão, né, na verdade, vão se juntar e vão matar o profeta, para que ele não fale a profecia da destruição do templo. Não adiantou em nada, o templo foi destruído, e essas almas, essas Neshamot, elas foram direto para o Kafakela. Só para vocês entenderem como que o mundo não é Shahab e Lavan, né? Não é branco e preto. Então as almas dessas pessoas que não tinham uma intenção ruim, mas mataram. Então elas foram para um Kafakela. E elas ficaram milênios, né? Desde a destruição do primeiro templo até chegar ao no século 17, com o Rebbe, o fundador do Chabad. E aí eles, né, falaram que se arrependiam. Porque no Kafakela, o que é esse plano, esse mundo paralelo? Lá
os anjos caídos e os Shedim, os demônios, atormentam almas dia e noite. E cada atormentação daquelas almas era um sofrimento. Então, como a gente fala, com licença, cada sofrimento no mundo das almas é muito pior do que o sofrimento nesse mundo. Bom, é interessante falar que essas almas podem ficar muitos e muitos anos. E a única forma delas saírem do Kafapela, Kafakela seria isso, é por um meio. O Dibuk, a possessão. Mas o Dibuk, ele só vai poder entrar dentro de um corpo de uma pessoa viva quando há permissão dos céus, dos mundos celestiais e também dos Shedim e dos Malachim, dos anjos caídos. Fica um pouquinho complicado entender, mas eu vou tentar passar bem mastigado para vocês poderem entender esse lado mais espiritual. Uma pessoa só, essa alma só terá paz, ela só terá descanso quando, desse Kafakela, desse mundo paralelo, quando ela consegue ter a permissão para entrar no corpo de uma pessoa. Então, a gente não tem todo segundo, todo momento, uma pessoa com possessão, Hasse Shalom. Mas, por que acontecem esses fenômenos, né? É diferente das outras religiões, né? Principalmente a religião católica. A pessoa está possuída, vai chamar um padre, ele vai lá jogar água benta, vai fazer o ritual deles. No judaísmo também tem o ritual, tá? O ritual é muito interessante, se chama 10 homens judeus, cumpridores de Torá e Mitzvot. E eles vão estar reunidos, geralmente os Dibukim acontecem nas mulheres, porque como eu falei, as mulheres são mais elevadas espiritualmente ou são mais baixas espiritualmente. Se ela não desarranja a sua, como é que fala, não aflora esses dois lados, o lado espiritual ou o lado, ela vai acabar baixando. Então ela vai ser muito fácil de receber influências negativas, tá? Por isso é muito importante ter uma mezuzá na porta, é vital, gente. Quem está assistindo esse shiur, não perca, achando que vai perder dinheiro, é muito caro. Na verdade, uma mezuzá salva vidas, tá? Do lado espiritual. E a mezuzá tem que estar sempre sendo checada, tá? Eu conheço relatos de muitas pessoas que receberam muitas berahot porque tem uma mezuzá na porta. Então, se a gente entendesse o lado espiritual, a gente era tão forte, tão difícil a gente conseguir viver. Porque imagina, se a gente visse, Deus é tão bom, a Kadosh Baruch Hu é tão bom, que ele não dá o direito para a gente ver os mundos espirituais. Ou as coisas menores, por exemplo. Já pensou se a gente fosse ver cada vírus, cada bactéria que existe no mundo? Seria muito difícil de se viver no mundo. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele botou esse bloco para que a gente possa só ver um nível de um mundo equilibrado, tá? Não níveis muito baixos nem mundos mais elevados. Então, a pessoa não cumpriu sua matará, ela foi uma pessoa arachá, vamos botar essa palavra, ruim, foi uma pessoa arachá, ela não conseguiu ir para o Gan Eden, porque é um estágio, e nem conseguiu chegar no Guerrinom. Eu costumo dizer que eu vou para o Guerrinom, todo mundo um dia vai para o Guerrinom, né? Então, é melhor ir para o Guerrinom do que ir para o Kafakela, porque o Kafakela é um lugar onde vai acontecer essa expiação até chegar ao julgamento daquela alma, tá? Como eu falei, as pessoas precisam ter uma permissão para poder entrar dentro de um corpo de uma pessoa. Vou contar uma história bem interessante para vocês entenderem.
nos Estados Unidos existia um jovem casal. Eles casaram e o rapaz, ele estudava Torá, né? A vocação dele era para ser Torá. E essa pessoa só estudava Torá. E o sogro dele pagava o estudo da Torá, para ele só sentar e estudar Torá. Só que aconteceu uma coisa, passou os anos, o sogro dele teve um problema financeiro muito grande, e aí ele parou de pagar aquela pessoa. Então a esposa tinha uma economia, abriu um negócio e chegou para o esposo: olha, eu quero que você pegue 2 horas do teu estudo, né? O rapaz era um Talmid Chacham, um grande tzadik, ele estava estudando para ser rabino praticamente, e aí a esposa disse: não, você agora vai trabalhar 2 horas. E ele topou, foi fazer o trabalho dele 2 horas. E aí começou, não, fica mais 1 hora, 3 horas, mais 4 horas, 5 horas, 6 horas, passou os dias. Então, ele saiu do estudo da Torá, tá? Do que ele sentia, que era a matará dele, a meta dele de vida. E todos nós temos uma meta de vida. Todos nós viemos nesse mundo para fazer alguma coisa. Ninguém está de turista nesse mundo. Então, o que acontece? Essa menina, essa senhora, a mulher desse rapaz, começou a ter possessões. Ela começou a ficar doente. E ninguém sabia, né? Eles moravam no leste europeu e ela ficava doente o tempo todo. E o marido levou para os melhores hospitais e tudo, e nada ficava pronto, ela sempre ficava mais doente e sentia muitas dores. Então levaram ela para o médico em Viena. E lá em Viena, o médico não achou nada nela. E aí o pessoal da sinagoga viu que realmente era um nível clássico de dibuk. E aí então disse: olha, vai procurar um mekubal, uma pessoa mekubal em hebraico significa um cabalista, tá? Um rabino que é cabalista. E ele foi, literalmente, viu que um dos sinais, né, do dibuk, né, a gente vê que os olhos tremem, né, ou inchaço na mão, né, mas para detectar realmente que é um dibuk, é quando há uma voz estranha, tá? No livro Mihat Yehudá, do rabino de Bagdá, ele escreve, do século passado, há 150 anos, ele escreveu esse livro. Ele vai falar que um dos sinais que é um dos dibuk é quando se escuta uma voz estranha. E essa voz não é a voz de qualquer pessoa, né? Não é da pessoa que está falando, é uma voz diferente que dá para se notar. E o cabalista perguntou o que aquela pessoa estava querendo, o que aquela alma estava querendo. E aí dizem que a voz não vem da boca, vem da barriga. Vem da barriga. E ela se manifesta nas vozes, ela não mexe a boca, vem da barriga. E disse que ele estava no Cafaquela, estava no mundo paralelo, e onde estava sofrendo muito mesmo. Sofrendo muito porque em vida ele era um Bahu Yeshivá, aquele espírito que estava em possessão daquela senhora que tirou o seu esposo do estudo da Torá. E por causa daquela situação, ela teve o mundos superiores e também os mundos, né, que controlam o Cafaqué, ela permitiu que aquele dibuk entrasse no corpo daquela senhora. E ele entrou lá e o cabalista perguntou: por que você está aí dentro? O que você quer? Ele disse: não, eu vou explicar para você. Eu era um Bahu Yeshivá, eu estudava Torá Kedushá, eu vivia estudando a minha vida completa com isso. E um belo dia, parei de estudar. Eu parei de estudar e fui dar uma volta. Encontrei meus amigos no pub, uma cervejinha, uma boa música, né? Não tem mal nenhum.
E aí meus amigos começaram a falar, olha, vamos abrir um negócio muito bom, diamante lá na África. Ó, você vai ganhar muito dinheiro, você vai só sentar e estudar a Torá. E esse Bahur Yeshiva, ele ficou tentado e disse, tudo bem, eu vou dar um tempo na Yeshiva e vou para a África. Chegou lá na África, começou a trabalhar, e um belo dia ele foi dar uma volta. E nisso ele está andando e ele está se divertindo, um jovem quer se divertir. Então o que acontece? Ele pegou uma motocicleta e começou e anda com a motocicleta para cima, para baixo, a moto, e aí ele acelerou demais e na frente ele viu um precipício, direto, morte na hora. E aí? Mas antes de acontecer a morte dele, lá na África, ele largou tudo. E ele fala, o próprio Espírito fala para o cabalista que ele fez todas as averot, todos os pecados que a Torá fala para não fazer. Todas ele experimentou, tudo ele experimentou. Então realmente ele já estava totalmente, como fala na linguagem rabínica, o Yetzer Hará abraçou ele, os instintos mais abraçaram ele, o Satã, né? Satã, né? Seria essa expressão, Satanás, né? Abraçou ele. Então aquela alma foi morte imediata, não houve a possibilidade de fazer techuvá, se arrepender, né? Todo momento, gente, eu estou tentando ensinar para vocês que todo momento, não existe aqui o mais puro, o menos puro, aqui a gente está no mesmo nível, tá? E eu falo sempre para as pessoas que eu ensino, não é porque eu sou rabino que eu estou num outro nível, o meu nível talvez é para ensinar mais, eu sou mais cobrado, a gente é cobrado todo momento, entende? Porque a gente é um cli, é um recipiente de Torá, então a gente às vezes tem que lavar o cli com água e sabão mesmo, com água quente, para poder receber a Torá, que é a água. Então é muito complicado falar de Torá, e principalmente numa geração nossa, hoje em dia. Então aquela alma literalmente não teve tempo de fazer techuvá, então ela vai para um cafaquela, vai esperar o julgamento dela. Gente, o corpo não foi achado. E quantas situações, quando pessoas morrem no mar, ou num acidente aéreo, ou um desastre. Lá em São Paulo, quem é de São Paulo está acompanhando essa live, dá um like aí, né? Quem é de São Paulo, quem está de Lisboa, quem está de Portugal, dá aquele like, quem está no Peru, no México, olha que legal, tantos lugares, na Itália, no Brasil, meu Brasil brasileiro, né? Em todos os, aqui em Israel, olha que legal, né? Todo esse pessoal que está dando esse like, está vendo essa super live, Bezat Hashem, que a gente possa, Bezat Hashem, possa para a elevação das almas das pessoas que já não estão mais aqui, para Refuah Shelemah, para as pessoas que estão enfermas, que a gente com essa, da Grécia, tem gente da Grécia, gente, eu nunca pensei em falar com a Grécia, olha que legal, que esse shiur de Torá que a gente está fazendo possa realmente ser uma energia muito boa, do Porto, Porto, Portugal, então, de tantos lugares do mundo, a gente possa fazer essa corrente de boa para elevar, fazer um Kiddush Hashem, uma santificação de Hashem. Então, aquela alma vai ficar no cafaquela. E aí, quanto tempo você vai ficar? A alma vai ficar revoltada. Vai ficar revoltada. Ela vai dizer, poxa, ninguém me achou, ninguém foi à procura. Ela vai ver as pessoas que estão ao redor, que eram próximos amigos, vão ficar tristes, mas vida que segue. Uma semana já está no pagode, já está na festa, já está em outros lugares, e aquela pessoa não tem um enterro. Imagina, gente, é muito importante ter um enterro. É muito importante, como eu falei, tem 7 níveis para que comece o julgamento da pessoa. Então, aquela pessoa, ela não teve esses 7 níveis. A coisa natural da alma. Então, aquela pessoa vai ficar magurada, e principalmente no cafaquela, você vai ver, vai ser torturado por shedim, por demônios, ou por anjos caídos, e vai ver sofrimento na alma. E aquela pessoa fica presa.
Então, tem duas formas, eu vou ensinar para vocês, tá? Para vocês nunca se esquecerem. Existem duas formas para que uma pessoa saia, a alma dessa pessoa, né, chamar dessa pessoa, saia do Kafakela, desse mundo paralelo onde é a opressão. É quando um descendente daquela pessoa que foi Irachá, tá? Foi uma pessoa ruim, ele teve descendentes, e aquela pessoa, os descendentes lembraram daquela pessoa, e mesmo assim, essa água eu estou fazendo Mexeverá, eu estou fazendo uma berahá para a elevação da alma do fulano de tal, e aí a gente vai fazer a berahá. Então é uma forma positiva dos mundos terrenos, desse mundo que a gente está aqui ainda, para tentar tirar a pessoa do Kafakela, quando a gente faz mitzvot, quando a gente faz atos bons, tá? Caridades, Hesed, Curitiba, gente de Curitiba, Fortaleza, que saudade de Fortaleza. Então, a gente vai ver quando a gente faz Hesed, quando a gente faz bondade, a gente muda mundos, né? É como fala aquela famosa frase, e eu me lembro dos meus rabinos nas aulas falando, Yesh Din, Yesh Dayan. O que significa isso? Tem um julgamento e tem um juiz. Yesh Shachar e Yesh Onesh. Tem a absolvição e tem a culpabilidade, a culpa. Então, nesse mundo, todo mundo aqui vem aqui para fazer um tikkun. Então, quando essa alma fica no Kafakele, ela fica praticamente presa. E às vezes, como eu falei agora, fica até às vezes presa muito tempo. Então a gente vai ver nesse mundo que vai existir as almas penadas. As almas que não conseguiram terminar a sua missão. E às vezes é preciso achar o corpo da pessoa para dar o enterro. E muitas vezes não se acha. Então, para libertar essas pessoas, então a Kadosh Baruch Hu e os mundos concordam que entre a possessão. Então, aquele jovem falou, olha, eu estou sofrendo muito aqui, e os mundos superiores me deu brecha para sair do Kafakele, para descansar. E dizem, o Zohar HaKadosh, a Kabbalah, fala que o único descanso que tem as almas que estão no Kafakela é no Shabbat. Shabbat é Menuchá, descanso. Seja no Olam Abba, seja no Olam Azé, seja no Olam mais baixo, seja no Kafakela. Tendo Shabbat, Menuchá. Por isso a importância de cumprir Shabbat. Por isso a importância de a gente fazer Shabbat, assim, as mulheres acender as velas de Shabbat. Gente, é muito sério isso. Se a gente soubesse que existe atrás de tudo desse cenário que a gente vive, que é o mundo, esse mundo fake, que é o mundo do consumismo, é o mundo do dinheiro, é o mundo que tem que pagar, é o mundo que tem que ser, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Mas, na verdade, quando a gente vai deixar esse mundo, a única coisa que levamos são as acetovim, as coisas boas. Mas é muito difícil a gente entender isso. Como eu falei, a gente vive numa geração que é Limud HaMashiach, próxima da vinda do Mashiach. As almas que estão aqui são almas muito antigas. E aí elas vêm literalmente para fazer o tikkunim, para fazer os tikkun. A gente precisa fazer os tikkuns nesse mundo. Aquele jovem, ele é questionado pelo cabalista, e o cabalista vai olhar e vai dizer, bom, por que você está dentro do corpo dessa pessoa? E ele vai dizer, olha, eu entrei nesse corpo a pedido da mãe dela, do pai, das avós dela, da avó e das avós. Por quê? Aí o cabalista, por que isso? Não. Porque ela desviou o marido do caminho da Torá, que era o caminho natural, por isso a gente não pode Haserhalina. Se você está casado, se você vive com uma pessoa, você tem que apoiar ele ou ela. Você tem que apoiar a tua esposa. Ela tem sonho de vender maçã
maçã com caramelo, como é o nome daquela maçã encantada, que a gente eu não sei como eu esqueci o nome, aquele doce na praça, você tem que apoiar ela. Você não pode jamais jogar uma pessoa para baixo. Jamais. Hasser Halila. Se a pessoa tem um sonho, por mais que seja impossível, mas para Hashem não há nada impossível, a gente tem que apoiar. Porque se a gente dá uma paulada espiritualmente para aquela pessoa, a gente está matando aquela pessoa. Então, aquela mulher fez o homem sair do caminho da Torá e abriu uma porta, uma brecha. E aí, se ela não recebesse o dibuk, esse dibuk, ela iria talvez ir viver no Cafaquela. Então, ela recebeu esse dibuk. E, na verdade, na visão judaica do dibuk, não é simplesmente só tirar o espírito do corpo, acabou. Não. Quando há permissão, olha que isso que é interessante, tá, gente? Há uma permissão desse espírito entrar dentro do corpo de uma pessoa, para que ele possa ter rahamim, misericórdia, para que a gente possa ajudar aquele espírito a achar o caminho para chegar até o Guerrinon, depois do Guerrinon, outra Tahaná, que é os mundos espirituais, né? A gente trazer, porque geralmente quando uma pessoa está estudando Zohar Kadosh, a gente acende uma vela, tá? E essa vela é para guiar, né? Literalmente a vela serve para guiar nas escuridões. Então o estudo do Zohar Kadosh é baseado nisso, para que a gente possa ser guiado a mundos mais elevados, que a gente não está aqui só para viver esse mundo, a gente está aqui para passar uma elevação. E aí esse jovem fala que realmente é a única forma, e o cabalista fala, bom, já que você está fazendo isso, agora como é que ela já sofreu bastante, você também já sofreu, como é que a gente resolve o problema? O cabalista perguntou para aquele dibuk, e aí ele falou, não, a única forma de eu sair daqui é se o marido dela estudar as Mishnayot, estudar a Torá Kedushá, e fazer tzedakah, fazer Kadish para mim, porque eu não tive Kadish. Ele fala, o Dibuk falou, eu não tive Kadish. Eu ainda estou sofrendo. Eu preciso. O mundo do Emet é muito forte. O mundo do Emet é muito forte. Se a gente soubesse, cada mitzvot que a gente faz, cada coisa que a gente faz boa, que a gente faz nesse mundo, anula mal decretos, a gente ia viver uma vida mais espiritualizada. Hoje cedo eu estava conversando com uma pessoa na Espanha, e a pessoa falou, e eu expliquei para ela uma coisa bem importante. Por que Portugal e Espanha, o judaísmo é muito difícil de florescer? A gente vê que Espanha tem comunidades, Portugal também tem comunidades, mas nunca voltou a ser o que era na Idade Média, a Idade do Ouro, onde os maiores sadiquins estavam lá, onde emanava a Torá. Acabou, não existe mais isso. Porque Am Israel ainda não fez o seu tikkun, não fez sua ratificação com os mortos e com seus descendentes. E é muito importante a gente falar isso, porque a gente fala do Olam, mundos elevados. Imagina, uma pessoa que foi queimada viva por ser judia, ou convertida à força, ou morta. Então, imagina a karma daquela pessoa, aquela alma. É muito forte. Então, cabe ao nosso povo, que está vivo no meio da Am Israel, fazer os tikkun, consertar. É como uma vela que estava iluminando, e como eu falei, a Torá Kedushá é uma luz no mundo, e quando a Torá estava nesses países, Portugal e Espanha, ela iluminava o mundo com Torá Kedushá, e como se abrisse a ventana e um vento passasse muito forte e apagasse todas essas velas, que seriam as Neshamot. Então, muitas dessas almas estão no Cafaquela, estão sofrendo. Então, influencia
o mundo Olam Hazé, esse mundo. Tá? Então, como é que o primeiro passo para que a gente faça isso? Relembrando as pessoas. Isso acontece também no caso do Shoah, do Holocausto, quando a gente faz Kadish coletivo, quando a gente lembra daquelas pessoas que morreram tragicamente. E isso aconteceu com esse jovem. E aí, o final, a história é o seguinte: esse jovem, ele vai está essa alma, né? Vamos botar essa alma desse jovem, ele vai concordar, e o cabalista falou: quando você vai sair? Ele: não, hoje à noite eu vou sair. E aí, ela foi para casa dela, sentiu dores, como na aula passada eu falei, quando uma alma do corpo, quando uma pessoa sabe que vai morrer, é a urua, né, que dentro do corpo vai querer se esconder do anjo da morte, vai correr por todo o corpo, por isso a pessoa tem dores quando está morrendo. E aí no final, como acontece isso com o Dibuk, ele vai querer sair, a melhor forma de sair do corpo é pela unha. Tá? Tanto a unha do pé como a unha da mão. Por quê? A unha é a parte que menos dor tem. Porque se sair de uma outra orifício, da narina ou da boca, ou de algum orifício, pode levar à morte. Então, os nossos mecubalins, nossos sábios, souberam, a Piassode, que a melhor forma é de sair pela unha. E aí, como eu falei, a cerimônia de Dibukim é 10 homens, tá? E esses 10 homens vão levar shofar, né? Vão tocar o shofar, vão fazer a selihot, tá? Vão fazer tefilotes especiais, tá? E vão falar uma frase que é super importante, por isso os nossos sábios decretaram 2 vezes como mitzvah de oraita, que é o Shema. Tá? E às vezes a alma não quer sair desse corpo, por quê? No corpo eles vão ter menuhá, eles vão ter descanso. E aí, inicialmente, aquela Neshama vai ter o descanso, porque ela está sofrendo no cafaquela. E aí, então, ela muitas vezes não manifesta, não fala. Então, ela quer ficar ali. Ela quer ficar ali, e aí acaba ela ficando ali, quer ficar, e então ela não se manifesta. Então, hoje em dia as pessoas pensam que é um problema. Muitos dos problemas mentais, às vezes pode ser um debug, ou pode não ser. Mas pode chamar esquizofrenia, né? Na verdade, pode ser um debug. Mas a gente nunca dá 100% de nada, né? Especialmente hoje que o homem é muito, vivemos num mundo tão doentio, né? O rabino que escreveu o livro Minhat Yehudá se chama Rabino Yehudá Fataya. Ele nasceu no comecinho do século 20 em Bagdá. Ele foi o rabino que conseguia ver as almas, e ele teve situações, né? Interpretando o livro Shar Gigulim, ele consegue, no meio da Kabbalah, no meio do Zohar Kadosh, do meio do Sod, né? Interpretar a forma de tirar ou expulsar os dibukim de uma pessoa. Então, ele vai dar essa situação muito interessante. Eu sei que eu estou naquela história que vocês querem saber, né? Aí a cerimônia foi feita, a Neshama saiu dentro da unha, tá? E aí, da unha daquela mulher, e aí saiu pela janela, fez um furo na janela, e esse furo, a alma passou por ali, e ali na rua se ouviu um grito um grito muito forte: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E aquela alma, ela conseguiu sair do cafaquela e ir para outros planos. A gente falar desse tema é um tema muito delicado, é um tema muito complexo, tá? Precisa realmente ter muito Irat Shammai, temor aos céus, porque realmente o mundo dos espirituais existem.
né, a gente começa a dar mais valor. Quer ver uma coisa? Uma pessoa vai fazer tumá, ela vai fazer macumba, vamos botar essa feitiçaria. As pessoas geralmente acreditam mais na feitiçaria porque é uma coisa ruim do que uma situação onde as pessoas fazem, né, coisas de Torá, tá? Deixa eu botar aqui para cá, deixa eu apagar aqui. Então, as pessoas acabam se dedicando mais às coisas, acreditam mais em coisas impuras do que coisas puras, né? Fizeram uma pesquisa no Brasil ou na África, se alguém bota um trabalho de macumba, alguma coisa, a pessoa nem passa, tá? Mas é muito difícil pra gente, como eu falei, acreditar, por que eu vou gastar dinheiro para comprar uma mezuzá? Por que eu vou comprar dinheiro para comprar um tefilim? Por que eu vou fazer as tefilot? Não, eu sou um judeu secular, né? Isso é invenção dos rabinos. Não, na verdade, a gente está aqui só por uma breve passagem. E a gente tem que cumprir os nossos tikkun, tá? Voltando àquela situação, se a pessoa não conseguiu, né, passar para o Gehinom, depois do Gehinom não conseguiu ir para o Gan Eden, a Kadosh Baruch Hu dá uma outra chance. Aí ela vai encarnar novamente. Shar Gigulim, a porta das encarnações, né? Ela vai voltar a esse mundo, vai passar por todas as fases. Nascer, trocar as fraldas, ir à escola, estudar, casar, ter filhos, doenças, ir para o trabalho, enfim, todas essas fases, mas com uma condição, que ela consiga fazer o tikkun dela, tá? E a gente vai ver que é muito difícil, é complicado a gente cumprir a nossa missão. Essas almas que ficam presas no Cafaquela são almas que acabam ficando muito tempo mesmo. E eu acredito que eu tentei falar o máximo possível sobre essa situação, né, do e-book, como é que vai sair. As pessoas têm um folclore muito grande sobre isso, mas a gente tocou nos assuntos mais delicados sobre a questão do e-book, tá? Existiu casos em Dimona, aqui em Israel, de possessões que se não me falho, ela veio a falecer, né? E quando acontece uma coisa dessa, os primeiros rabaninhos, eles param e pensam que o tikkun não é só daquela pessoa que está passando por isso, é também da alma, né? É da alma, né? E eu agora vou abrir perguntas, né? E as perguntas? Quem tem perguntas para mim, eu fico à vontade para responder, se puder responder, né? O Yehuda de São Paulo, ele faz uma pergunta: o debug afinal é apenas um folclore judaico ou você faria caso se tivesse uma pessoa com espírito de debug? Olha, tudo tem uma base, né? Na verdade, tudo tem uma base. E essa base nós comprovamos pelos nossos sábios que estudam o Sod, que é a Kabbalah. Hoje em dia a gente não tem muitos dibuquim, tá? E vai se diminuir mais porque precisa limpar o Cafaquela, tá? As pessoas precisam vir cumprir suas missões, porque estamos no limbo da Mashiach. A gente precisa esperar que Mashiach venha. Então é muito importante que a gente resolva esses mundos espirituais. Perguntas, gente, vocês esperaram tanto para fazer essas perguntas, estão aqui. As almas judias da Inquisição Católica podem obter elevação a partir do retorno aos anos 5? Sim, uma boa pergunta. A pergunta é... A resposta, no meu entender, é o seguinte. Os descendentes vão fazer o tikkun, tá? Mas nesse caso, o povo de Israel precisa fazer também. Tá? Porque até hoje, uma boa parcela das pessoas do povo de Israel não aceitam
dizem que acabaram. Então acaba atrapalhando o Am Israel e acaba atrapalhando também essas almas, né? Então é complicado. Atos positivos, como relembrar, memorial, Kadish coletivo, tudo isso é válido. Mas se Am Israel e no total não se reconhece essa situação, não é só simplesmente dar nacionalidade, não é só simplesmente fazer memorial, placa, se não reconhece que ainda existe descendentes e que as almas não têm realmente um descanso, um menuhá amakom, tá? Essa tua pergunta me faz relembrar quando eu estava no Porto, existe na judiaria lá uma placa muito bonita. Quem tiver a oportunidade para ir para Portugal vai ver lá essa placa na judiaria, e um judeu bem sensível a essa situação botou essa placa lá dizendo homenagem aos judeus aqui mortos pela Inquisição e que foram queimados em praça pública, que o corpo pode ser consumido, mas a alma nunca vai ser destruída. Ele pega esse passuque de Moshe Rabbeinu quando vê a sarça ardente, e aquilo lá ele levou, mas na verdade foi um judeu que estava passando ou que visitou, ficou sensibilizado que ninguém tinha feito algo assim, tá? E hoje é uma das placas que você vai lá ver, você se emociona muito. Todas as almas são antigas, a Hashem não criou novas ainda. Olha, a questão das almas, as almas foi feita tudo na criação do mundo, né? Então a gente vai ver que essas almas são almas desde onde sair por sessões, né? Que chama Shiurim. E essas almas, elas vão sair no tempo que a Hashem permitir. Existem muitas poucas almas puras que nunca baixaram nesse mundo. E geralmente são almas de tzadikim, tá? Ou eu falei dos dibukim, mas tem uma outra palavra que é interessante a gente conhecer também, que é libui. Libui significa as almas. Eu vou tentar explicar para vocês bem interessante sobre isso. Na Perashá da semana passada, Pinhas, tá? Na Perashá Pinhas, vai falar do episódio do Brit Shalom. Vocês lembram do Brit Shalom? O Brit Shalom que Pinhas fez, que Kadosh Baruch Hu fez com Pinhas, que o anjo da morte nunca ia matar ele, né? Que nunca ia matar ele, e por causa disso, ele pôde vir em Gigul, como outras reencarnações, como Eliyahu Navi. Então, na verdade, essa alma, elas representam as almas de tzadikins. Às vezes a gente pode, no judaísmo é perfeitamente aceitado que a gente possa ser acompanhado por justos ou pessoas de tzadik, que às vezes vêm como malá, como anjo, para nos avisar em sonhos ou visões, né, na verdade, ou literalmente para ensinar a Torá, tá? Então, mas outra vez, tudo é permitido dos mundos celestiais. Espero que tenha respondido a pergunta. Uma pessoa desvir vultus, tem problema de esquecimento, onde antes era pessoa normal, isso pode ser... Olha, a gente sabe que Yaakov Avinu, ele vai rezar para ter doenças, tá? Se desvir vultus, tem que ver. Eu não sou cabalista, eu só estudo, eu sou um rabino que é um rabino Kehilá, um rabino que vai ensinar a Torá, mas ainda não estou nesse nível, né? Tem que buscar um rabino que é responsável nessas questões. Mas, tipo assim, tefilot, né? Você tem que ver também o ambiente da casa. Se é um ambiente que tem idolatria, então a casa acaba sendo esse ambiente mais aberto para Avodah Zará e recebendo para tomar. Então precisa ter cuidado disso aí. Como se sabe de maneira certa qual é o nosso tikkun? Isso aí é a pergunta de 1 milhão, né? A gente não sabe. Os nossos tikkuns são tikkunim, são reparamentos
de toda a vida. Por isso a gente fala que a palavra Rai em hebraico é vida, mas a gente usa no plural, Raim. São várias vidas em uma vida só. Então a gente não sabe como é que a gente tem que... Às vezes o tikkun é pessoal, às vezes o tikkun é particular, coletivo. Então você faz parte de um conjunto. Tá? O tikkun dos judeus que morreram na Inquisição é um tikkun coletivo. Explique, por favor, se pode, qual é a definição do karma no judaísmo. Karma, vocês estão me perguntando coisas. Karma, em Mazal, no povo de Israel, né? As pessoas falam nos Estados Unidos bad karma, né? Karma ruim, coisas ruins que a gente pega, um objeto pode trazer um karma lotov, né? O que a gente pode tentar entender sobre isso é que tudo que acontece na vida do homem tem uma significação, um significado, tá? Às vezes um nome pode estar pagum, pode estar danificado. A pessoa não tem sorte, tudo que ela faz dá errado. Então a gente vai aprender de quem? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quando vai mandar os espias para espionar a terra de Israel, ele vai mandar chamar Yoshea. Yoshea vai vir, ele diz, olha, a partir de hoje tu não é Yoshea, tu vai ser Yehoshua. Ele acrescenta o Yud. E aí, quando ele troca o nome, ele troca o Mazal. E aí, ele não vai falar, Yoshea não vai falar mal da terra. Então, essa questão do karma é relativo como é que está a nossa conduta, como é que está a nossa... Por exemplo, eu estava esses dias conversando com uma pessoa que se converteu ao judaísmo, conforme ela e aí ela nunca dava certo. Por quê? Eu falei, por quê? Qual o problema? Ela disse, não, tudo que eu faço, a mezuzá tá legal? Tá legal. E como é que... E aí eu perguntei para tentar achar algum sinal, por que aquela pessoa não tá dando certo. E eu disse assim, qual o seu nome? Aí ele falou, meu nome é Jesus de Maria tal. Eu disse, mas peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu nome em hebraico? Ele disse, meu nome em hebraico é Yehudá. Eu disse, mas por que você não usa o teu nome Yehudá? Mas esse é um nome religioso, sabe? Aí eu expliquei para ele, tá aí. Toda vez que você fala isso, não, para lá, você está tirando a tua neshama que você recebeu. Então, trocando o nome, troca o mazal. Então, troca o nome, troca a sorte. Então, a gente acaba tirando maus decretos. É muito simples isso, a gente vai ver a Torá, Taná, relacionada a muitas coisas assim. Como sabemos que devemos trocar de nome? É possível saber que devemos trocar para estarmos melhores? Trocar o nome, existem cerimônias específicas para isso, mas geralmente a gente troca o nome em duas situações, ou quando uma pessoa se converte ao judaísmo, ou quando a pessoa não aleno está para morrer, né? Chama o rabino, tem orações especiais, a gente vai lá, troca o nome, acrescenta uma letra no nome e aquela pessoa ganha mais vida, né? Agora, o nome é uma coisa pessoal, é uma coisa espiritual. Eu nunca vou chegar... Eu sempre falo com alguma pessoa, acontece de vez em quando. Eu tenho alunos que eu digo que o nome dele não tem nada a ver, eu digo, olha, Moshe, eu vou te chamar de Moshe. Quando você terminar, quando você tiver você saber qual é o teu nome, você escolhe. Aí no final a pessoa acaba adquirindo com o Moshe, né? Então é uma coisa pessoal, Paulo. É uma coisa que você deve sentir, que a partir de hoje, muitas pessoas que se convertem, elas não querem ser chamadas pelo seu nome civil. Né? Elas usam o seu nome em hebraico. Então, elas trocam Mazal, literalmente. Perguntas nessa super live que você escolheu, você decidiu, porque aqui você decide. Vamos lá. Ouvi dizer que os não-judeus de hoje sofrem muito para quererem se converter, encontram mais sofrimentos, deixa eu ler mais aqui, como os Bnei Anussim no Brasil, que fecham após a discriminação, seria reclamação. Olha, não tem só os Bnei Anussim do Brasil, tá? Também em Portugal, em todos os outros lugares que existam os Bnei Anussim, tá? Nessa questão dos Bnei Anussim, a gente vê
que se passou 14 gerações. Tá? Os Bene Anussins, os filhos dos forçados de Portugal, da Espanha, são diferentes dos Bene Anussim da América Latina. Tá? Embora, quando a gente vai falar de Neshamot, é complicado. Existem casos isolados no Brasil, na América Latina, existem casos, porque são muitas terras, é muito grande, mas nos seus lugares de origem, onde começou a aquisição, se manteve em alguns sítios uma continuidade, mesmo convertidos ao catolicismo, casados entre si como primo. A próxima aula que eu vou dar vai ser 9 de Ave, a expulsão de Portugal. Essa vai ser a próxima live, tá? Do Breaking News. E a gente vai entender um pouquinho como é que nós estávamos se comportando naquele período. Como é que veio o Gezerot Cachota para o povo de Israel. Como eu falei na aula repassada, que o povo falou mal da terra e Deus deu e chorou, né, sem motivo. A Kadosh Baruch Hu também disse, vocês estão chorando sem motivo, eu vou dar motivo para vocês se lembrarem em geração em geração. Então a gente acaba vê com muito vitimismo, de coração mesmo falando. Eu que trabalho com Bene Anussim, né, estou em Portugal, né, perto da Espanha, perto do Brasil. Quantas pessoas literalmente querem Torah e Mitzvot, às vezes querem só por um status judeu. Porque o judeu tem dinheiro, porque o judeu é isso. Então, cada trabalho é individual. Antes de levantar bandeiras de Bene Anussim, e eu sempre falo isso para meus alunos, vamos levantar a bandeira da Torá, de ser Yehudi. Como é que faz para eu voltar ao povo judeu? Eu tenho um Zera Israel, eu tenho o sangue do povo de Israel, isso me traz legitimidade. Porque no final, vai ser judeu, não vai ser mais Bene Anussim. E aí consertou o Tikkun. Essa é a minha visão, entende? Desculpa se magoei as pessoas, porque hoje em dia está mais num campo mais político. E a política, quando entra em questões espirituais, acaba atrapalhando. Entende? Existe um problema? Existe. Existe nos últimos anos um movimento muito grande, rabinos, pessoas discutindo, existe, mas como é que está o lado espiritual? Como é que a gente vai resolver esse problema? São perguntas clássicas. Como é que a gente vai construir o templo? Então, vamos madrigoto ver madrigoto, como fala o meu rabino, degrau a degrau. Temos que ser conscientes que os judeus vítimas da Inquisição nasceram judeus, viveram como judeus e morreram como judeus. Tratar de borrar a memória e apagar a memória é negar uma parte de Israel. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Essas almas precisam fazer tikkun. Gente, a gente está nessa brincadeira 1 hora, deixa eu ver aqui, 1 hora. 1 hora de aula. 1 hora. Vocês têm mais perguntas? Vocês gostaram? Deu para entender o que é Gigur? O que é Dibuk? O que é Kafakela? O que é Gehinom? O que é Gan Eden? Né? Então, na próxima semana, de algum lugar de Israel, né, eu vou dar mais uma aula. Né? Eu vou dar sobre o período de Tisha B'Av, né? Como foi o Tisha B'Av, a expulsão dos judeus lá da Espanha e Portugal, né? E sempre nesse movimento espiritual, tá? Se existe uma pessoa que hoje tem dibuk, como é que tratar essa pessoa? A gente precisa primeiro ver como é que é a vida espiritual daquela pessoa, né? Às vezes uma criança pega um dibuk por causa do comportamento dos pais ou dos avós. Então, tudo é permitido pelos os céus. Então, a gente tem que aprender que tudo é para o bem. Então, essa mensagem desse super shiur que eu trabalhei, relatei histórias, diversas histórias.
teve uma história também, antes que termine, se vocês têm tempo, uma história que aconteceu. Existia um casal de judeus de Israel que foram viver nos Estados Unidos, e eles eram de origem da Índia, e eles procuraram uma vez ligar para o rabino do Chabad, e o rabino do Chabad falou: olha, boa tarde, eu queria falar com o rabino. Aí ele disse: pois não, tá falando, eu estou buscando um mecubalo, um cabalista. Aí eu disse: olha, é complicado, vamos fazer o seguinte, o que está acontecendo? Aí ele explicou: não, minha mulher, ela tem possessão. Ah, mas onde você está? Vem aqui. Aí explicou: não, ela tem possessão. Então o que ele fez? Na época o Rebbe do Lubavitch estava vivo em Nova York, e ele vai lá, escreve uma carta, né? Essa carta, e pergunta: qual é o nome da pessoa? Aí, qual é o teu nome? Falou para ele, né? Qual é o teu nome? Ele falou: Abraão, filho de Sara, vamos botar assim. E aí ele escreveu essa carta para o Rebbe do Lubavitch, e o Rebbe do Lubavitch escreveu para ele, né? Explicou que a mulher estava tendo dibuk. E aí o Rebbe respondeu a carta: está cumprindo kasher? Está cumprindo alimentação kasher? Aí o rabino chamou esse casal da Índia e falou: olha, o Rebbe perguntou se vocês estão cuidando do kasher, né? Não estão misturando carne com leite, se vocês não estão botando impureza na mesa, não estão comendo porco. Ele disse: não, a gente não cuida muito disso, mas a gente também tenta ser o mais cuidadoso. Tá bom. E a possessão da senhora dele continuava. E aí ele escreveu uma outra carta para o Rebbe, falando tudo isso, e o Rebbe respondeu: que tipo de leite que ela está tomando? Aí a gente toma o halav akum, o leite de não judeu, né? Tem o halav Israel e o halav akum. E o Rebbe falou: olha, manda ela tomar halav Israel, né? Gente, não é que é proibido tomar o leite ordenhado por não judeu, mas especificamente para aquela senhora, o Rebbe falou para tomar o leite halav akum, ou halav Israel. Tá, passou-se um tempo, ela não ficava boa, e aí, novamente, o Rebbe vai questionar, e o Rebbe fala: qual o nome da pessoa? Qual o teu nome? Aí ele falou, escreveu lá: Abraham ben Sara. E não houve mais resposta do Rebbe. Passou-se muito tempo, esse rabino do Chabad procurou essas pessoas, elas sumiram, não tinha mais contato. E aí, passou-se um ano, ele vai no supermercado e vê esse indiano comprando. Ele diz: mas cadê você? Diz assim: não, a gente acabou não ficando nos Estados Unidos por causa do visto, e então a gente melhor voltar para Israel. E a tua mulher? Disse: não, na verdade eu me divorciei, eu não estou mais casado com ela. E aí eu preciso te dizer uma coisa: eu não sou judeu. Muitas pessoas fizeram aliada à Índia, e como foi para o exército e tudo, houve esses programas que trazem os judeus das tribos perdidas e não fazem uma guiú adequada, né, conforme a Torá, a Alahá, e essas pessoas são paguns, né, e acabam vivendo como se estivesse na Índia e em Israel, né. Isso acontece em muitos lugares. Por isso a guiú tem que ser a Pi Alahá. Então ele disse: eu não sou judeu. Aí o rabino explicou, entendeu, porque o Rebbe nunca respondeu a carta de volta, porque ele estava mentindo, né? Então o Rebbe do Lubavitch, que era uma pessoa muito elevada, ele conseguiu olhar que aquela Neshama tinha pagum, e por causa do defeito daquela alma daquele homem, trazia dibuk para a mulher. Então essas coisas é muito importante, gente. Eu não estou dizendo que vocês têm que andar com kippah todos os dias. Há situações que os mekubalá, não, você tem que botar kippah, você tem que botar o tefilim. A gente vai ver situações que aconteceu em Pesach, lá em Belém, pessoas que
que tinha ataque cardíaca e não sabia. Aí os nossos rabinos disseram, não, tem que fazer isso, tem que estudar isso, tá? Então, todas as vezes que a gente não tenta se esforçar com as mitzvot, a gente acaba criando essa energia negativa e a porta vai estar aberta. Chas Shalom, né? Alguma pergunta a mais sobre esse tema muito interessante? Se vocês, a base dessa aula foi baseada no livro Minhat Yehudá, e também do Shara Gigulin. São livros de cabalistas que tentam explicar esse tema tão importante. Então, que vai, com certeza, através desse estudo, a gente conseguiu entender como o mundo espiritual, a gente precisa nessa geração se espiritualizar mais. Essa é a missão do povo de Israel. A gente é aquela velhinha que traz luz. A gente não pode abrir a janela e entrar um vento e apagar as Neshamot. A gente tem que levar luz, porque a gente concordou com a Kadosh Baruch Hu receber a Torá aqui do chá. Então, cada essas 18, 20 pessoas, mais Instagram, mais YouTube, que estão online, estão sustentando o mundo. Então, todas essas almas que hoje aí estão alma penada, no Cafaquela, né? Como eu expliquei para vocês, elas precisam encontrar o caminho de luz. Elas precisam entrar com a ratificação. Então, se a gente consegue fazer isso na nossa geração, a gente também pode construir o templo. Então, não adianta falar de construção de templo, de Jerusalém, se a gente ainda tem coisas para resolver nesse mundo. A nossa missão hoje é tirar cada alma do Cafaquela para não ter mais essas situações de debuquim. Obrigado, gente. Não perca na próxima semana. Deixa eu ver. Não é injusto algumas pessoas serem julgadas pela impureza dos outros? Na verdade, como eu falei, as pessoas acabam vindo aqui por uma matará, por uma razão. Não, a gente não tem essa questão, a gente não sabe o que é justiça ou não. É injusto uma criança nascer e morrer sem a gente saber. É injusto uma pessoa morrer de uma doença sem a gente saber. Então, tudo tem um plano que a Kadosh Baruch Hu decide. Não cabe a gente tentar achar explicação para tudo, porque nem tudo a Kadosh Baruch Hu dá a gente o mérito para a gente saber. Faz parte da correção. A gente tem que entender que a gente não está... Vem aqui, a gente não somos almas novas, né? Somos almas que já desceram aqui e a gente tem... Todo mundo aqui que está aqui já encarnou algumas vezes, não tem almas muito novas aqui. Então, todo mundo tem que fazer uma ratificação. Às vezes, a ratificação dela, o tikkun dela às vezes, passar por essas situações para que possa se elevar nos mundos mais e não poder descer aqui. Beseder? Mais uma pergunta? A gente vai terminar. Então, eu agradeço as pessoas de língua portuguesa, uma casa portuguesa com certeza, o pessoal de Lisboa, o pessoal da Ilha da Madeira, o pessoal do Brasil, o pessoal de Moçambique, o pessoal que está na Grécia, o pessoal que está na Itália, o pessoal que está aqui em Israel. Que mais? Quem está onde? Tantos lugares que vão assistir esse vídeo depois. Pessoal que está em Espinho, Porto, Fortaleza, todos esses lugares. Eu espero que essa aula possa ter sido instrutiva, de elevação, e que a gente possa literalmente fazer os tikkun olamim, o tikkun do mundo, a ratificação do mundo. Kol Tuv, Lehitraot, até mais, gente. Esse